José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando se revelou a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa do faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive. E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos: aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para vos conservar descendência na terra, e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Palavra sagrada, palavra de Deus. Que a palavra continue nutrindo a nossa alma. Meus irmãos, família, lugar de reencontros. A história de José, irmãos, ela é cheia de detalhes. José é um personagem bíblico de uma linhagem familiar muito interessante na Bíblia. Quando a gente olha para José, olha que coisa interessante, José era bisneto de Abraão, que história familiar, neto de Isaac, filho de Jacó e pai de Manassés e Efraim. Uma família de uma historicidade incrível nas Escrituras, na continuidade, na linhagem apresentada pelo Antigo Testamento. E José foi fiel a seu pai, José foi fiel ao seu patrão, José foi fiel ao faraó e, sobretudo, José foi um homem fiel a Deus. Foi na pobreza fiel e foi fiel na riqueza. Nós sabemos o que aconteceu com José. José chegou no Egito como um escravo. Foi mordomo de Potifar. Quem não sabe a história da calúnia da sua patroa? Passou a sua juventude na cadeia. Mas interessante, que terminou da cadeia ao trono. Quantas histórias, quantos altos e baixos nessa vida. E no culto da manhã, irmãos, Deus falou conosco através da história de José. Nós compreendemos um pouquinho pela manhã sobre os conflitos internos da família de José. Uma família que viveu entre sonhos e pesadelos. E tivemos uma imersão em José hoje pela manhã no capítulo 37 de Gênesis. Agora, continuamos essa imersão em José, no capítulo 45. Lembrando, irmãos, do que disse pela manhã, de que a família de José, assim como a nossa família, não era perfeita. Mas embora a família de José e a nossa também, embora nossas famílias sejam imperfeitas, nossas famílias são lugar de reencontros. E em muitos momentos, nós encontramos na família da gente reencontros inevitáveis. Mas esses reencontros inevitáveis, irmãos, a gente pode abrir o coração, não precisa não abri-lo, são encontros que se tornam também necessários. E o capítulo 45 de Gênesis relata para a gente um encontro necessário e até mesmo inevitável na família de José. José vai se reencontrar com seus irmãos. É o primeiro momento quando ele se apresenta para os seus irmãos, depois dos dolorosos episódios que ele enfrentou. É o primeiro momento face a face, conscientemente os seus irmãos sabendo que estavam diante dele, depois de ter sido vendido, depois de todas as influências que ele sofreu na caminhada contextual, que foi alvo
grande parte da nossa reflexão, e já está fresquinho na cabeça de vocês, porque foi alvo contextual hoje de manhã. Mas, meus irmãos queridos, acontecem reencontros nesse capítulo 45 de Gênesis, que eles são tão fortes, e que eles merecem a nossa atenção. Eu quero continuar então no contexto, mas fazendo já aplicações. E então eu quero destacar para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, reencontros que aconteceram na vida de José a partir do capítulo 45 de Gênesis. O primeiro reencontro que destaco, à luz do verso 2, é um reencontro existencial. Meus irmãos, José se reencontrou com ele mesmo. É interessante que esse momento foi tão forte para José. Eu ficava ao ler o texto tentando me colocar na vida dele. Olhar para os irmãos, estar diante dos irmãos, é lembrar de tanta coisa difícil que ele passou. De problemas que vêm lá de trás, das circunstâncias relacionadas às escolhas do seu pai, das circunstâncias que aconteceram por causa de atitudes dos seus irmãos. Um homem que foi vendido, que foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos, retiraram a sua túnica. Um homem que por consequências de tanta coisa na família, passou juventude na cadeia. Era muito forte para ele, era o momento que ele ia dizer para os seus irmãos: sou eu, quem está diante de vocês é José mesmo. Sou eu que estou encontrando vocês. José ia ter um encontro com os seus, mas primeiro ele viu a vida dele. José, antes de estar diante dos irmãos, José esteve diante dele mesmo. E isso foi tão forte para a vida dele. Que coisa interessante, que a Bíblia vai dizer claramente, textualmente, está aí descrito no versículo 1, José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Foi forte demais. Sabe o momento que a gente não consegue se conter diante de povo, diante de gente? É o nosso momento. José pediu: saiam daqui, saiam desse lugar. E quando ele ficou sozinho, irmãos, a Bíblia diz que José chorou muito. Mas chorou tão alto, chorou tão forte, que as pessoas ouviram o choro de José do lado de fora. E a Bíblia vai nos dizer com riqueza de detalhe, que o choro dele foi ouvido lá fora, e até a casa do faraó ouviu o choro de José. Um reencontro com ele mesmo. E que bom que José se encontrou com ele mesmo. E que bom que José chorou. E que bom que José pediu para as pessoas saírem. Porque se José fez isso, graças a Deus, nós também podemos nos encontrar e chorar. Pode ser a experiência mais libertadora de uma alma que está calada, aprisionada, porque não se encontrou ainda. Que coisa boa é quando a gente se encontra conosco mesmo, porque, meu irmão, guarda isso no coração, um reencontro com a nossa humanidade é libertador. Porque eu reencontro comigo, e eu olho para o meu coração, e eu digo: você é Elildes, mas você é ser humano, rapaz, e você sofre também as aflições. Você é Elildes, e eu estou falando meu nome, você fala o seu, tá? Na sua cabeça aí. Elildes é exclusividade, minha e do meu pai. Mas eu sou Elildes, meu pai também, e alguns que tem por aí também, já achei alguns. Poucos, não é verdade, mas tem. Mas você também. Que coisa boa é você se reencontrar consigo mesmo. Irmãos, quando a gente se encontra com a gente, e esse encontro é bom, a gente consegue entender que é preciso ter reações conosco mesmos, e que a gente nessa hora não pode estar preocupado com o que os outros vão achar, não. Tem que estar preocupado em se reencontrar consigo mesmo. José estava assim: deixa o povo ouvir eu chorar. Eu não sei se José chorava com a cara feia. Tem gente que chora bonitinho, o negócio cai uma lágrima, não tem? Mas tem gente que para chorar, chora com a cara toda. Eu acho que eu sou desse. Vai fechando tudo, vai dando uma careta, a gente faz um negócio assim, não acontece. Não sei como foi, mas foi aquele choro de dor da alma. Sabe aquele choro que puxa de dentro? Meus irmãos, aquele choro de quem encontrou-se
e que precisava pôr para fora, porque estava muito apertado no peito, irmãos. Ninguém aguenta, como dizem as pessoas, até um rato, quando ele está pressionado por um gato, mesmo sendo a cadeia natural, o gato predador do rato, o rato reage diante de um gato. Imagine as reações humanas diante da luta e da dor que a gente passa. José foi um homem fortíssimo, irmãos. Mas que bom que José teve esse episódio, porque o fortíssimo José, o José que largou a capa e fugiu da mulher de Potifar, que coisa boa que o fortíssimo José mostra para a gente que ele também era fraco. José tinha direito de chorar. José, se você vivesse um bocadinho mais é maneira de falar, se você vivesse para ler o que Paulo disse depois, dizendo que quando estou fraco, aí que eu sou forte. José, se você esperasse um pouquinho para você entender que teve uma mulher que foi diante de Jesus e que chorou aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus com a sua lágrima, e diante daquela situação, ela não se envergonhou de usar o cabelo, um bem precioso para as mulheres judias, o cabelo que era protegido, não visto, o cabelo que era como um véu. Aquela mulher pegou o cabelo e enxugou os pés de Jesus, fazendo daquele cabelo toalha. José, se você visse que você não foi sozinho em rasgar-se por encontrar-se com si mesmo. Meu irmão, ele passou por muitas dores, e nunca é fácil o reencontro com o outro, não é fácil. Sabe por que não é fácil reencontrar com o outro, irmãos? Porque para encontrar com o outro, tem uma ponte inevitável. Para encontrar com o outro, tem que primeiro se encontrar com a gente, porque se a gente não se encontrar, a gente não sabe nem identificar o outro, para qual ou para quem estamos direcionando o nosso encontro. Meu irmão, como está o seu coração? Como está você diante dos seus sonhos? Vocês lembram que José, falamos muito de manhã, sonhou muito, irmãos. Como é que está você diante dos seus sonhos? Como está você diante da sua família? Que tal você considerar nessa noite o reencontro existencial? Que tal você perguntar para você, fulano, está na hora de se encontrar hoje. José chorou muito, irmãos. José chorou das pessoas ouvirem, não é feio chorar. Não tem essa história. Que bom que José chorou, para ele derrubar, já foi derrubado o mito, não é? Homem não chora, homem chora sim, irmãos. E que bom que ser humano chora, e põe para fora a dor que está machucando a alma. Não segure aquilo que não precisa ser segurado, não guarde aquilo que não precisa ser guardado, e não queira provar-se para os outros aquilo que você não é. Sabe por que você não é? O que eu também não sou, super-homem, e você não é super-mulher, não precisa. José dá para a gente uma lição tão bonita. Ele ia falar para os irmãos, mas a Bíblia diz para a gente, a Bíblia não erra, irmãos, a Bíblia é perfeita do início ao fim, a Bíblia é a palavra de Deus do início ao fim, e como palavra de Deus, olha que cuidado de Deus, Ele deixar na palavra a informação para a gente assim, ele não conseguia mais se conter diante das pessoas. Que bom que a Bíblia diz que isso acontece, que bom que a Bíblia diz que há momentos que nós precisamos chorar, da casa do faraó ouvir. E o que acharam do choro de José? Não importa, o que importa é que ele chorou, ele precisava. José teve um segundo reencontro, o que chamam de reencontro histórico. Irmãos, podemos não ter histórias tão belas, mas temos uma história. Você pode ter na sua caminhada uma história com páginas bonitas, mas sabendo nós que ninguém aqui é perfeito, há páginas tenebrosas às vezes nas nossas histórias. Há sempre um momento de reencontro com a história, irmãos, porque sempre o ser humano se reencontra com as suas origens. No caso de José, esse reencontro está marcado com uma pergunta. José, depois de se encontrar, ele quis voltar lá atrás. Eu chorei, eu me encontrei, agora deixa eu me reencontrar com a minha origem,
porque só Deus sabia a resposta que ele receberia, mas José precisava ir à sua origem, e ele não titubeou e enfrentou uma pergunta que poderia ter uma resposta muito difícil, mas José perguntou o seguinte: meu pai ainda está vivo? Um reencontro da sua história, uma pergunta que José fez, que o levou ao começo de tudo, possivelmente agora mais maduro, agora um homem mais experimentado, tendo vencido tantos dilemas na sua vida, talvez agora José conseguia fazer uma leitura mais clara dos propósitos do Senhor para ele e para os seus familiares. José não podia negar os dramas da sua caminhada, mas José precisou revisitar os seus sonhos, e como tudo se sucedeu na vida dele. Todos temos uma história, e querendo ou não, é melhor a gente admitir, irmãos, e reconhecer que nós somos mais fortes hoje, porque temos vencido obstáculos a cada dia. Nós estamos mais fortes hoje, porque Deus está sustentando a nossa história. Nada na história da gente é um acaso, mas tudo na história da gente, Deus usa para nos fortificar. Certa vez perguntaram a uma pessoa: você é tão apedrejado, falam tanto de você, o que você faz com as pedras que jogam em você? E a pessoa diz nessa história: com todas as pedras que me jogaram, eu fui construído um muro na minha frente, pedra após pedra, e agora o muro está tão grande, e quando vem nova pedra, nem chega em mim, bate no muro que fiz com as pedras que já recebi. As pedradas recebidas vão fortificando a nossa vida, e José agora está mais forte, e Deus é controlador de bênçãos para nós. Tudo que Deus controla é bênção. O que o ser humano controla, irmão, você já sabe o que final que dá. A Bíblia vai dizer o seguinte, que há caminhos para que para o homem parece perfeito, mas o fim deles não é o melhor, fins de morte. Mas quando é Deus que controla a história, tudo dá certo. Deus controlou a história de José, até o momento de aparecer para os irmãos. Quem controlou? Foi Deus. Aquele momento era o momento de José falar para os irmãos. Antes podia não estar preparado, agora Deus o tinha preparado. Que reencontro! José sabia que a sua ida para o Egito não foi simplesmente uma ação dos seus irmãos. No início ele não sabia, mas agora ele sabe. No início ele não tinha condições de fazer essa conclusão, mas agora ele fez. E ele vai dizer: não vos entristeçais, meus irmãos, não sintam remorso, não guardem remorso no coração de vocês, porque vocês me venderam, pois foi para preservar a vida que Deus me trouxe para cá. Irmãos, quando encontramos o significado da nossa história, até a dor ensina. Por isso eu quero aplicar a você o terceiro reencontro. José teve um reencontro de significado. Diante dos seus irmãos, José aprendeu que a vida não é uma foto simplesmente. A vida é um filme, porque a foto revela momentos, mas o filme é a história desenrolada. Você já se preparou para uma foto bonita? Eu lembro que eu tenho uma foto bonita, vou postar para vocês verem, e você pode escrever lá, lindo, lindo, pode escrever nas minhas filhas. Thaís viu uma propaganda de um pai que deitava, a mãe deitava em cima do pai, a filha mais velha e a filha mais nova. Vamos fazer a foto, irmãos, a foto só saiu com nós três, não deu para a Thaís entrar ali, a coluna não deixou, a Luísa chorou muito também, não lembro mais alguma coisa não. Mas conseguiu eu e as duas meninas, irmãos, que foto linda, linda. Você olha o sorriso, eu estou sorrindo, a Elisa sorrindo, a Luísa sorrindo. Meus irmãos, mas foi um sorriso de uns 2 segundos para a foto, que antes era um chororô, uma confusão, um cai-cai. Vocês vão dar likes e likes e likes para a foto mais linda do mundo, mas que luta para colocar a gente em pé ali naquele negócio. Cuidado, irmãos, porque o Instagram aceita todas as fotos que você postar. O Facebook, que ainda vive bravamente, também. A vida da gente não é uma foto, irmãos. A vida da gente é mais parecida com um filme. E José sabia disso, porque poderiam tirar uma foto muito bonita ali. Se tivesse celular, com certeza José
tiraria uma selfie e postaria: reencontro com os meus irmãos, #família restaurada. Não é? Botaria lá: meus irmãos estão aqui, coisa linda. Aí tu me ia postar e o povo ia comentar: viu que beleza, José encontrou seus irmãos. Mas só José sabia que aquela foto custou caro demais, porque a pessoa via a imagem do sorriso, mas José tinha as dores calejadas da história. A história, quando se encontra no significado dela, tudo faz diferença. E José encontrou o significado de tudo aquilo. Eu não vim para cá à toa, tudo aconteceu para preservar vidas. E aí volto à frase que acabei de dizer, a anunciar o terceiro ponto. Quando encontramos o significado, irmãos, até a dor ensina. Até a dor ensina. Quando nós encontramos o significado, a gente para de perguntar por quê, e a gente começa a perguntar para quê. Não é mais, eu não quero saber mais o motivo, eu quero saber o propósito. Eu não quero saber por que eu, ou por que a minha família. Eu quero saber para que minha família, Senhor, por quê, para que eu. José então entendeu que não era por que fui para o Egito. Porque fui, ele já sabe, meus irmãos me venderam, fizeram aquela covardia comigo. Mas para quê? Para que vidas fossem preservadas. José diz assim: não guardem remorso. O porquê vocês sabem, mas deixa eu revelar a vocês o para quê. Eu vim para cá para que vidas fossem preservadas. Irmãos, quando temos um reencontro de significado, tudo muda, porque conseguimos ver com nitidez a mão de Deus conduzindo a nossa história. 3 encontros: existencial, histórico e de significado. 3 palavras para você levar para casa hoje: existência, história e significado. Mas seria muito bom se hoje fôssemos como José e disséssemos: Senhor, nos ajude a termos esses reencontros que a vida em família permite a gente ter. Eu não sei qual reencontro você está fazendo agora, não sei qual reencontro o seu coração está te lançando a fazer agora, mas eu queria te convidar a fechar os seus olhos, para que permita apenas uma coisa: a gente aumenta a concentração, e quando a gente fecha os olhos, a gente não está vendo o outro, a gente consegue dar uma olhadinha mais para dentro. Não acontece isso? Só para isso. E de repente agora, com seus olhos fechados e tentando ver o que os olhos humanos naturais não veem, diga para Deus assim: Senhor, eu não vim aqui à toa, eu não vim nesse lugar à toa, o Senhor não brinca comigo, o Senhor me ama, e se o Senhor me pôs diante dessa tela agora aqui na internet, é porque o Senhor tem algo para mim. Pode dizer isso para Deus, que você não está nessa transmissão à toa, não. Se você está aqui nesse templo, nos bancos, presencialmente, pode dizer para Deus também, porque você não está aqui à toa, não. Você está aqui para um reencontro. Pode ser que a sua ênfase hoje seja o reencontro com você mesmo, o reencontro existencial. Que bênção se Deus proporcionar isso. Quem sabe nessa noite é um reencontro com a sua história. Que bênção se Deus te proporcionar isso. Quem sabe é um reencontro com o significado da sua vida. Que bênção se Deus te proporcionar isso, reencontro de significado. Reencontros. Às vezes para uma pessoa um reencontro é pontual. Ele acontece num momento único e pontual mesmo. Ele é cheio num momento só. Para muitas pessoas, e é muito natural que seja assim, ele é um processo, e Deus vai usando dia após dia. E quem sabe essa noite foi para você um start, um início, uma sinalização do céu, ou quem sabe uma conclusão, um desfecho de algum processo familiar, pessoal, profissional.
o que Deus está tratando com você e comigo? José chorou. Que bom, porque a gente sabe que a gente pode também. José não se conteve, que bom que José não se conteve. A Bíblia, a palavra tão perfeita. Senhor, obrigado, porque a Bíblia é aberta com tanta verdade. Tanta verdade.